Oi, Larissa. Bora lá? Abrimos câmera juntas. Estávamos aqui olhando para o relógio. Pois é. Então, queria, antes de mais nada, agradecer a sua presença, o seu aceite em participar do nosso curso. O Pedro teve um atrasinho, então ele vai entrar mais tarde, vai entrar um pouquinho atrasado. Para mim, para a BPI e para todos que vão estar aqui com você e aqueles que assistem a gente pela modalidade do gravado, a gente agradece muito. E eu vou te pedir para seguir uma tradição que tem sido aqui do curso, que é que você diga os pontos do seu currículo que você gostaria de destacar. Então, a gente não faz uma apresentação formal e peço que antes de você iniciar, você conte um pouquinho da sua história, do que você quer destacar para o grupo, tá bom? Combinado, mas eu que agradeço, Renata, pelo convite. Para mim é o maior prazer estar aqui contribuindo, né, de uma certa forma e aprendendo também, porque eu acho que dá uma troca muito gostosa, né, e prazerosa de conteúdo. E isso não tem preço, né? Eu brinco muito com as pessoas, eu falo, gente, conhecimento, por mais que você invista, não tem preço, né? Então, isso você vai utilizando a longo prazo e você vai vendo que isso vai te dando uma satisfação cada vez maior. Então, para mim, é um imenso prazer poder estar aqui contribuindo um pouco desse importante tema também, que é o tratamento de dados para agentes de pequeno porte. Mas bora lá. Então, eu sou a Larissa Pigão, eu sou advogada, eu trabalho com proteção de dados já há um tempinho, sou mestranda pela Universidade Autônoma de Lisboa, faço mestrado lá em Portugal. Fui buscar esse mestrado com muito desafio, mas principalmente em relação à proteção de dados, né? Então, quando eu comecei, a lei já estava em vigor aqui no Brasil, né? Assim, tava todo aquele burburinho de como vai ser, como que não vai ser, né? A lei vai pegar, né? Como se diz que se lei pega, né? Para mim, lei é lei, tem que cumprir, mas tudo bem, né? Dizem por aí que se a lei ia pegar ou não. Então, eu fui para lá buscar um pouquinho mais de parâmetro, né, para poder entender, já que a nossa lei é muito parecida com o regulamento europeu, tem as suas peculiaridades, né, os nossos brasileirismo, né, o nosso tropicalismo. Então, eu fui lá buscar um pouquinho de conhecimento. Então, faço lá o meu mestrado, tenho as certificações em privacy pela Exim. Sou parecerista, então eu gosto bastante de artigos, de publicações, então eu sou parecerista num corpo editorial de uma revista jurídica. E, enfim, trabalho aí ajudando as empresas a se adequarem, sou sócia no escritório Pigão Ferrão e Fioravante Sociedade de Advogados, então eu estou atuando nesse mercado literalmente há um bom tempinho, né? Eu acho que quando começou lá atrás o regulamento europeu e as empresas começaram do Brasil, né, que fazem tratamento de dados lá, né, começaram a ficar preocupados, porque lá começou, né, então é o efeito cascata que a gente chama, né, então começaram de lá pedindo para as pessoas, para as empresas se adequarem aqui, então foi indo que a gente, né, foi evoluindo nesse período, mas essa sou eu e eu vim aqui, vamos começar a aula, posso compartilhar aqui, Renata? Por Eu entrei com favor. dois computadores, tá? Então, para poder facilitar, vou começar aqui, deixa eu compartilhar a tela. Todo mundo aqui é advogado? Qual que é o perfil aqui eu temos de todas? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Isso aí. Não, nós temos Verônica. Você sempre responde, Oi. então. Eu acho que eu sou a única que não sou advogada, na verdade. Não, Eu sou. tem mais duas pessoas. Ah, é? Bom, eu sou engenheira, então se você puder explicar aí bem devagarinho as coisas, eu te agradeço. Sem juridiquês, por favor. Eu acho que Isso. acho que o pessoal da proteção de dados assim deu uma, né, startups, as criações de certos movimentos que trouxeram sem o juridiquês, né? Então vamos falar de uma maneira que vocês entendam. E eu deixo super à vontade. Se vocês tiverem dúvida, podem levantar a mãozinha aí. Eu não sei, né, como que vai ser a ordem, mas eu
pode me interromper, porque eu prefiro já, conforme a linha de raciocínio, que tiver dúvida, porque eu sei que depois esquece, aí a gente já não lembra mais o que dúvida que a gente tinha, aí já saiu do contexto. Então, podem ficar super à vontade de me interromperem. Eu tenho um jeito mais dinâmico, então eu trouxe alguns quiz para vocês responderem, para a gente debater, tá? Então, assim, para vocês entenderem, depois vai vir uma parte mais teórica. A minha apresentação eu vou deixar disponível depois lá na área do portal, para vocês acessarem. Eu faço sempre uma apresentação que depois, na hora que ter dúvida, consiga achar a resposta dentro da apresentação, porque não adianta nada depois, né, como que vai fazer ou não vai fazer, mas eu sempre deixo disponível de uma maneira mais completa, para que depois seja fácil acesso também de vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar sobre a proteção de dados pessoais em agentes de tratamento de pequeno porte. Então, eu já me apresentei um pouquinho, mas depois vocês lerem, né, fiquem à vontade para ler o meu currículo e tudo mais. Mas o que são empresas de pequeno porte? Né? Então, nós temos aí tanto o Código Civil quanto leis específicas que falam de pequenas empresas e empresas de pequeno porte. E será que é isso que a autoridade veio trazer para nós? Né? Então, aí nós temos o Homer perguntando para saber se vai ser ou não vai ser. E, assim, quem são as categorias que a nossa NPD trouxe para esses benefícios de agentes de tratamento de pequeno porte? São as micros e pequenas empresas de pequeno porte, mas como assim, né? Se a NPD menciona uma e aí traz que são empresas de pequeno porte que fazem parte, não deu muito para entender, não, mas dá sim. Aqui, a NPD, ela traz as características relacionadas literalmente ao Código Civil e as questões das leis específicas do microempreendedor, do microempresário, das microempresas. Aí nós vamos falar isso também um pouquinho lá na frente. Eu vou dar uma abertura, mas vamos, de um modo geral, serão as microempresas, empresas de pequeno porte, as startups, as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, que são as ONGs, as instituições que não têm finalidade lucrativa. As pessoas naturais, os entes privados despersonalizados. O que seria entes privados despersonalizados? Seria a massa falida, então as empresas que estão em falência, o espólio, que é a parte quando está o falecido, que então todo o processo de herança, etc. Então o espólio também não está junto com essa exceção, dentre outras. E as zonas acessíveis ao público seriam as praças, as ruas, né? Então essas seriam os agentes de tratamento de pequeno porte trazido pela a nossa autoridade. Então, indo pelo contexto do Código Civil e pela lei específica, quem são as empresas de pequeno porte e as microempresas? São aquelas que fazem parte no seu estatuto como empresas em uma sociedade empresária simples ou limitada unipessoal ou microempreendedor individual, que seriam as famosas MEI, né? O microempreendedor individual. Então, eu já começo com um quiz aqui logo no começo para a gente ir debatendo. Aí eu vou ler e aí eu deixo super à vontade para a gente debater, que o assunto vai ser um pouquinho mais aprofundado conforme for indo o tema. Então, o senhor Manuel é proprietário de uma padaria de bairro na pequena cidade de Bálsamo, que é no interior de São Paulo, é a Padoca do Mané. Ele entrou em contato com você, né, para tirar as dúvidas em relação à famosa LGPD. E aí ele falou assim, olha, eu vi dizer que tem uma norma aí que fala de agente de tratamento de pequeno porte. Será que eu me enquadro nessa melhoria ou nesse benefício que estão dizendo por aí? Vocês acham que sim, o não, ou o famoso talvez do advogado? Gostaria muito que vocês interagissem, hein, pessoal? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. É uma pequena empresa. Verônica, você que sempre responde, talvez. Eu já estou perguntando. A Renata já deixa. Eu diria que talvez. Talvez? Por que você acha que talvez? Acho que depende do número de funcionários, depende de como a empresa está registrada, né? Boa.
Isso é uma boa situação. Porque ele não falou como ele está, né? Como que seria o contrato social deles e tudo mais. Então, vamos indo. Depois você tem a resposta, porque eu vou piorando o problema. Tá bom? Então, assim, dentre esse rol de empresas que eu mencionei, que estão dentro, né? Será que todas serão beneficiadas com a norma da autoridade? Aí eu lembro aquela música que meu menino sempre canta, que é o não, 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 né? Então, não, 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 vamos lá. Então, quais são as exceções trazidas pela norma? Então, não serão beneficiadas com as regras, né, trazidas pela norma, aqueles agentes que tratarem, né, que realizarem tratamento de alto risco. E aqui nós vamos ter a exceção da exceção também. Por quê? Porque se você, né, se essa entidade, se esse agente de tratamento realizar um tratamento de alto risco e ele for organizado como uma entidade de representação, o que seriam as entidades de representação? Sindicato, PROCON, da PRONES, se eles forem associados nesse sentido, eles têm para fins, né, de negociação, mediação, conciliação em relação às questões apresentadas pelos titulares, pelos titulares dos dados, eles eles serão beneficiados por essa norma, tá? Então, aqui a gente trata da exceção da exceção. Então, quando tem tratamento de alto risco, a gente não aplica esses benefícios trazidos pela NPD para agentes de pequeno porte. Mas, quando os agentes de tratamento estiverem vinculados a essas entidades de representação, elas serão beneficiadas. No caso de startup, a norma traz sobre a questão do faturamento, então seria dentro do calendário anual, o valor tem que ser até 16 milhões, e quando não for, o cálculo, a métrica, tem que atingir 1.333.000 para poder ser beneficiada. For superior a esse valor, eles não serão beneficiados por esses requisitos. Além disso, quando se trata de microempresa, também a receita tem que ser inferior a 360 mil, as empresas de pequeno porte também inferior a 4.800.000. Então, vocês estão vendo que o faturamento não é um faturamento muito pequeno, né? Dependendo daquilo que é o objeto da empresa, é um faturamento um pouco razoável. E as que pertencerem a grupo econômico, tanto de fato quanto de direito, também não serão beneficiadas em relação à normativa da NPD. Pois bem, então vamos voltar lá no caso do senhor Manuel, né? Ele está na padaria e você ficou na dúvida, né? Igual a Verônica falou, talvez, é exatamente isso. Virou e falou, senhor Manuel, então, para eu te responder se você se enquadra ou não se enquadra nessa questão da normativa da NPD, eu preciso saber quanto você fatura e qual que é o seu regime societário. E aí ele falou que ele é uma microempresa com um faturamento de 400 mil reais. Então, voltando lá, que aqui o faturamento da microempresa o limite é 360, então ele não se beneficiaria, certo? Então, a resposta correta, em tese, seria a alternativa B, o não, porque pelo fato deles não terem ele ter um faturamento superior ao limite trazido pela legislação. Então, além de nós termos que olhar o tipo societário da entidade, nós temos também que verificar o seu faturamento para que possa verificar se há os benefícios ou não da norma trazida pela autoridade. E lá, o que seria tratamento de alto risco mencionado lá na exceção trazida pela nossa autoridade? Ela menciona que tem que ter 2 requisitos. Um requisito geral e um requisito, né, um critério específico. Então, tem que ter a soma desses 2. Então, alto risco igual critério geral mais critério específico. E quais são os critérios gerais dessa classificação? Seria o tratamento de dados ser em alta escala,
e ou se o tratamento for afetar significativamente os interesses ou os direitos fundamentais dos titulares dos dados. Por que e ou? Porque a lei fala lá no artigo anterior que eu mencionei, ela fala que tem que ter um, pelo menos, de cada critério. Se eu tiver os dois, ok, mas se eu tiver um, já estou fazendo essa soma e vamos caracterizar ela no alto risco. E o que seria o tal da larga escala, né? O que eu tenho que levar em consideração quando eu falo de tratamento de larga escala? Eu tenho que levar em consideração qual o número de titular dos dados que há dentro desse tratamento. Então, se é um número relativamente pequeno, o impacto vai ser pequeno. Então, eu posso considerar que então ele não seja em larga escala. Mas e se eu tiver poucos titulares, mas muitos dados? Se eu tiver muitos titulares e muitos dados também, né, a lógica acaba sendo a mesma. A questão é quantos dados também serão envolvidos desses titulares. Será que vai ser só o nome? Então, são poucos ou são muitos e são nomes? Será que eu tenho que levar em consideração nome, RG, CPF? Então, e assim vai, conforme vai aumentando a quantidade de informação e a quantidade de titular, a gente vai subindo na proximidade para a classificação do larga escala. Levar em consideração também a longa duração e a frequência desse tratamento. Esse tratamento vai ser durante um curto período, a longo prazo. Eu vou ter, lembrando também que, gente, tratamento vocês já aprenderam, a gente vai voltar, né? Eu estou partindo do contexto que vocês já aprenderam sobre os conceitos gerais. Que tratamento é tudo aquilo, todos os verbos que a gente utiliza para fazer utilizar os dados pessoais. Então, armazenar também é tratamento? Também é tratamento. Então, quanto tempo eu vou armazenar esses dados? Eu tenho que levar em consideração? Sim, também vou ter que levar isso em consideração. E, além disso, a extensão geográfica. Aqui eu faço um parênteses que isso aqui é muito parecido com o regulamento europeu. A própria LGPD, né, a própria NPD buscou seus parâmetros lá e o próprio regulamento europeu, dentro dos seus considerandos, principalmente o considerando 13, se não me falha a memória, ele menciona também sobre essas questões. E o único objetivo, assim, a única ressalva, tá? Isso aqui é um parênteses de conteúdo mais amplo, que é diferente entre a nossa autoridade e a nossa legislação e a legislação europeia em relação à quantidade de funcionários. O regulamento europeu ele mencionou que seriam até empresas que tenham até 250 funcionários, e aqui a nossa autoridade não mencionou quantidade de funcionários, mas sim ela focou tanto na relação das empresas, que também isso faz parte lá no regulamento europeu, nas normativas europeias, em suas diretrizes, e também em relação aos aspectos dos próprios dados e titulares. Então, a questão do volume, a questão, né, do tipo de dado e etc. Tá? E aí, outro ponto do requisito do critério geral trazido é a questão de afetar significativamente os direitos e interesses dos titulares. E os interesses entra como a utilização do serviço, né? Se para o titular essa questão, se o tratamento de dados impedir que ele utilize o serviço, então também deve ser levado em consideração. Outro ponto é em relação aos seus direitos fundamentais. E o que são os direitos fundamentais? São aqueles trazidos pela Constituição, né? Um rol um pouco extenso, mas é o direito à vida, o direito à privacidade, à intimidade, à saúde. Então, tudo aquilo que está mencionado, o direito de ir e vir, então, que acaba impactando esses direitos, também tem que ser levado em consideração como um critério geral. Além disso, o quanto impacta significativamente e ocasionar danos aos titulares, tanto os danos materiais, que é aquele de pagamento de pecúnia, né? Então, ele teve um prejuízo
por conta disso ou não, ou a moralidade mesmo. Então, há uma discriminação em relação à sua, né, integridade física, ou à sua imagem, à sua reputação, ou ele teve fraude financeira, né? Enfim, dentre outras, como trouxe como exemplo, isso tem que ser levado em consideração. Em relação aos critérios específicos, tem que verificar se haverá uso de tecnologia. Então, quando há aquelas tecnologias muito inovadoras, né, sem algumas análises, a gente tem que colocar uma lupinha ali também. Se há vigilância e controle das zonas acessíveis ao público, então aquele monitoramento de imagem, também tem que levar isso em consideração. E também quando houver a tomada de decisão, mas totalmente feita de maneira automatizada. Então, assim, quando a gente tiver algum fluxo que há um tratamento não automatizado, isso a gente também pode usar como exceção da exceção. Mas quando há o tratamento totalmente automatizado na parte de definir, principalmente na parte de definição de perfil, a gente tem que também utilizar como um critério específico. Outro ponto é em relação aos dados sensíveis, dados de crianças e adolescentes, e aqui um ponto de atenção, porque a LGPD ela não fala nada sobre dados de idoso. Ela traz as suas ressalvas em relação ao tratamento de dados de criança e adolescente. E aqui a NPD ela trouxe essa lupa que tem que ser considerada quando o dado for de idoso. Então, isso é uma novidade trazida pela autoridade em relação ao tratamento de dados, e ela acha, né, que isso pode sim gerar um alto risco para o titular, até mesmo por conta da sua de ser hipossuficiente dentro do tratamento de dados, acaba sendo mais leigo, acaba não entendendo da situação. Então, a autoridade trouxe essa lupa a ser inserida aqui também. Então, como eu mencionei, alto risco é igual o critério geral mais um critério específico. Então, tendo um de cada ou mais, a gente está classificando o tratamento em alto risco. Aqui eu trago outro quiz, mas esse não é mais da padaria do Sr. Manuel. Agora a gente está falando de uma startup. E essa startup é de uma médica Amanda e de um senhor João, um investidor, que achou que, né, seria muito legal trazer para a região deles, lá de Ouro Preto, o prontuário eletrônico. E esse prontuário eletrônico, ele vai facilitar a comunicação tanto de quem está hospitalizado, do paciente, em relação ao médico, que aí depois tem alta e passa para o consultório, e assim vai fazendo o armazenamento dessas informações de uma maneira mais prática, né? Então, fazendo o seu atendimento, inserindo lá o que foi feito, quais foram os tratamentos, enfim. Então, mas pensando em diminuir os custos, ele falou, nossa, nós estamos criando agora, estamos, né, financeiramente um pouco apertado, será que eu vou ter que investir tanto nessa tal da LGPD aí? Será que não tem um jeitinho para que eu possa dar uma economizada, né? Que o pessoal fala muito, né? O pessoal olha muito nos custos e de custo a gente usa como benefícios. Mas será que eles vão fazer parte desses benefícios? Eles podem ser considerados agentes de tratamento? De grosso modo, olhando assim no contexto, vocês acreditam que o volume de dados vai ser muito, muito alto ou pouco? Vai ser muito alto. Se for, e se a quantidade de titulares, eu estou falando de essa circulação ocorrer dentro de hospital e de clínica médica, então vai ser, dentro de um hospital, o volume de titular é um volume muito considerável. Então, vamos pensar que nós já temos aí alguns requisitos para enquadrar em alto risco, um critério geral. E dentro do hospital, a gente está tratando dados de saúde, seriam os dados sensíveis, dados de criança, adolescente, idosos. Então, teremos também um critério subjetivo.
Então, ele se enquadraria nessa normativa? Não, né? Então, a gente também, não entrando no contexto, igual foi a padaria do seu Manuel, que foi olhando para o contexto estatutário, a gente olha agora para o contexto de tratamento de dados, pelo fluxo de dados, pela métrica. Então, vocês passam a verificar que não é só a questão da formalização da empresa, não é só o fato dela ser pequena, média ou grande, vamos pensar nesse sentido. No caso de micro e pequenas empresas, eles também têm que levar em consideração o volume de dados. Quando a gente ouviu o burburinho de que a NPD ia soltar esse guia, todo mundo ficou preocupado. Por quê? Falava, gente, mas e se liberar todo mundo, como vai fazer? Né? Se as startups hoje, há muitas startups que fazem tratamento de dados sensíveis, e aí a gente olha pela sensibilidade do dado, pela sensibilidade do tratamento, pelo fato de poder gerar discriminação. Então, se eu trato o dado dentro de um laboratório para que, né, eu consiga analisar métricas para análise de exames, um exemplo, eu posso tratar dados de pessoas que tenham HIV, um exemplo. E isso, se acaso acontecer um tipo de incidente, esse dado não pode gerar uma discriminação para aquele titular. Então, isso também tem que ser levado em consideração, e a nossa autoridade trouxe isso de uma maneira muito clara para a gente poder levar isso no nosso dia a dia, tá? Ô, Larissa, posso tirar uma dúvida rapidinho? Todas, bora lá. Eu fiquei com uma dúvida aqui, não sei nem se cabe muito no assunto. Mas nesse exemplo aqui que você falou, vamos supor que essa empresa, essa startup, desenvolve um sistema e ela só vai e instala o sistema no hospital, não faz mais nada, não faz o tratamento de dados. É um banco de dados local lá deles, e a empresa que desenvolveu instalou e foi embora. Se, por exemplo, tiver algum vazamento de dados, porque o sistema tinha alguma falha, um desenvolvimento, sei lá, mal feito, eles vão ser considerados culpados, ou... Porque, nesse caso, eu, pelo que a gente aprendeu até agora, eu entendo que eles não seriam nem operadores, nem controladores, nem nada, porque eles desenvolvem o sistema. Supondo que seja desse jeito, né? Só desenvolver e instalou. Mas se... Dá para entender o que eu tô falando? Acho que tô meio confuso. Tô tendo... Pode dizer que eu estou acompanhando seu raciocínio. Mas se tiver algum problema relacionado a isso que foi desenvolvido, como é que funcionaria isso? Porque eles não seriam, né? Nem operadores, nem controladores, mas a responsabilidade entendo que seria deles, porque o erro do sistema foi deles. Vamos por partes. Eu só vou fazer uma pergunta para a Renata. Renata, eles já tiveram aula de responsabilidade civil? Já tiveram, então eu não quero ultrapassar aquilo que já foi passado pelo meu colega, né? Ou a minha colega em si. Então, vejamos, a gente pode ter... Fica à vontade, porque sempre uma outra pessoa traz de uma outra forma, eu acho que sempre enriquece, né? Não precisa... Tá ótimo. Não, obrigada. Vamos lá. Se nós estamos falando de um desenvolvimento, ele é só desenvolvedor, então ele não tem... ele só pega, instala e o armazenamento fica a critério do próprio agente de tratamento, do próprio controlador, vamos dizer, nesse caso, que seria do hospital. Só vou reformular a pergunta para ver se é isso mesmo, tá, Verônica? Aí, ocorre um incidente, foi descoberto que a porta de entrada desse incidente estava dentro desse software instalado dentro do hospital, correto? Tá. Lá na frente da aula de hoje, eu vou mencionar sobre as questões de medidas de segurança para a empresa de pequeno porte nesse caso, mas utilizando a mesma, porque a nossa autoridade ela só passou a questões de medidas de segurança para pequenas empresas, para empresas de pequeno porte, mas a gente utiliza a métrica como um todo, tá? Então, tanto para as empresas, né, para os agentes de tratamentos normais, quanto para os pequenos. Você analisando
nessas questões que a responsabilidade que tem, que a nossa legislação ela trata que dentro do contrato esteja estabelecido que aquilo que foi instalado, a responsabilidade seja de quem desenhou o sistema, vamos falar dessa forma, aí a gente entraria, a responsabilidade seria sim de quem desenhou, tá? Por isso que é tão importante as questões contratuais entre tanto os agentes de tratamento quanto as empresas, né, de aplicabilidade como um todo. Só que ainda assim, tá? Ainda que ele não trate os dados de uma maneira direta, ele também passa a ser um agente de tratamento, porque ele é uma empresa, ele também pode ser que dentro dessa relação ele não seja classificado como um controlador, ou talvez seja só um operador do sistema. Então, ele só está operando o sistema ali dentro, certo? Eu entendi sua pergunta. Pode abrir o microfone, porque eu estou vendo sua carinha assim, meio assim. Eu falei, não, pode, vamos debater, que eu acho que a gente vai construindo. Não, na verdade, ele nem seria, não faria nenhum tipo de tratamento. Ele não faria tratamento nenhum, ele só deixava lá para o próprio usuário fazer o tratamento. Não seria armazenado em nenhuma forma dentro deles, eles não teriam nenhum acesso desse tipo de informação. Isso. Tá, mas a porta aberta foi feita por Alice dentro de quando foi comprovada que essa porta veio diretamente e o vendedor desse software, vamos falar assim, o dono desse sistema, que, né, o responsável por isso, garantiu em termos contratuais que isso seria feito e estaria de maneira segura, ele responde de uma maneira regressiva. Então, o hospital responderia de maneira direta em relação à autoridade, em relação aos titulares, mas ele poderia depois voltar contra esse sistema, né, essa empresa, que dentro dos termos do contrato, isso estava feito de maneira que haveria essa possibilidade quando houver descoberto ou comprovado que o dano foi feito pelo mau desenvolvimento do sistema, então ele poderia entrar de uma maneira regressiva, tá? Mas perante ao titular e perante a autoridade, responderia assim o hospital. Entendi, mas tudo por uma questão contratual mesmo, né? Não teria... Sim. Não teria outra questão. Por isso que a parte contratual é uma das partes trazidas como orientação da autoridade para questões de boas práticas também e de segurança e de responsabilização, tá? Então, esse é um ponto que tem que ser levado em consideração. Respondi sua pergunta? Sim, obrigada. Imagina. Então, vamos lá. A lei traz que, por mais que haja essa flexibilização, né, a norma fala, não necessariamente vai fazer parte do descumprimento como um todo dos demais requisitos trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Como assim? Né? Se eu estou sendo beneficiada ou não estou? Lógico que está. Então, vamos relembrar os principais conceitos, né? O que seria agente de tratamento? Então, são aqueles que são responsáveis para realizar o tratamento de dados pessoais. Então, eles realizam o tratamento de dados pessoais na instituição. E aí, como eu vou diferenciar como que eu vou classificá-lo? Então, eu vou classificar ele como controlador ou como operador. Como controlador é quem decide, né? Eu estou decidindo aqui, eu quero decidir tudo, quem faz com o dado sou eu que mando, como vai fazer, como vai ser, como vai armazenar, como vai compartilhar, eu que mando, tá bom? Ok, tudo bem, então aí eu sou a controladora da situação. Mas se eu recebo ordem de como eu vou fazer esse tratamento, como eu vou realizar esse tratamento, então eu vou ser operadora. Então, feitas essas considerações, vamos enquadrá-los daqui a pouquinho como agente de tratamento.
E encarregado, gente, nossa, logo no começo da lei, misericórdia, como o povo confundiu agente de tratamento, encarregado, falava que encarregado era agente de tratamento, falava que funcionário era controlador ou operador, que bagunça. Até que depois, né, tudo foi, os ânimos foram acalmando, tudo ficou mais calmo, e encarregado, ele não é nem controlador, ele não é nem operador. O encarregado, ele é uma mera pessoa indicada para ajudar o controlador, tanto para entrar em contato com o titular dos dados, quanto com a autoridade de proteção de dados. Então, e o que tem a ver esse encarregado agora nessa normativa? É que ele passou a ser facultado. Então, para agente de tratamento de pequenos porte, o que a LGPD fala lá, ó, é obrigatório a indicação do encarregado, ela veio e falou assim, olha, para empresas de pequeno porte, como a padaria do seu Manuel, que era um pouquinho pequena, por exemplo, né, se ele não tivesse aquele faturamento tão alto, fosse literalmente uma padaria bem pequenininha da esquina, ganhasse lá seu dinheirinho limite por ano, tal, então ele não precisaria indicar, certo? Mas como ele tem, né, aquelas questões, então a gente passa a indicar. Então ficou facultado. Ah, mas eu sou pequenininho, mas eu gosto de ter tudo organizadinho, assim, né? Que jeito que eu posso me organizar? Eu vou indicar, né? Eu tenho fulano aqui, ele sabe mais ou menos como que funciona isso, vou indicar ele para ele poder me ajudar, ou eu tenho uma instituição que também faz parte, eu vou indicar. Então, ele acabou indicando. E o que isso vai? Eu vou levar como benefício? Vai sim. Vai ser considerado como uma política de boa prática e governança. Então, na hora, bate na madeira, que aconteceu um incidente, a autoridade vai olhar e falar, olha, né, você está tentando se organizar, fazendo tudo bonitinho, vou olhar para você com os bons olhos, e assim vai. Então, não é obrigatório a indicação, mas também não é proibido, né? Então, se eu quero indicar, então eu vou utilizar isso para o meu benefício, eu vou acabar olhando sendo isso uma atenuante caso acontecer alguma coisa. Certo? Então, quando a gente falou lá atrás, né, quem é o controlador e quem é o operador, então agora se prepara que agora vem a parte mais teórica, bem mais maçante da nossa aula, que é o que cada um tem que fazer, né, dentro do tratamento. Se eu sou agente de pequeno porte, como que eu vou realizar? Quais são as minhas obrigações dentro dessa questão de tratamento de dados? Então, eu sou obrigada a fazer o registro das atividades de tratamento? Não é obrigado, mas aí eu abro uma dúvida para vocês, né? Para vocês irem pensando comigo. Lá atrás, eu mencionei que a base legal, a lei fala que tem que fazer, né? Então, ela não estava, por mais que esteja isenta de algumas flexibilizações, não isenta, mas flexível dentro de alguns pontos, mas a base legal e os princípios, eles têm que ser seguidos, como estava mencionado no artigo 6º dessa norma, tá? Então, quando a lei fala, essa norma fala que eu tenho que definir a base legal, não fica meio complicado eu definir a base legal sem entender, sem fazer o registro da atividade de tratamento? Eu acho que sim, né? Eu deixo vocês, meus colegas, também de profissão e o pessoal de TI para poder acompanhar comigo, né? Se eu tenho que fazer a base legal, como que eu vou colocar a base legal se eu não conseguir entender como que vai ser o tratamento? Então, eu vou ter que registrar esse tratamento. Então, um registro, apesar dele estar lá como facultado a priori, né, ou só quando a autoridade venha nos questionar isso faça, é mais fácil já ter pronto, né, já ter estabelecido as bases legais, para que quando a autoridade vir e nos questionar, eu já vou estar com tudo pronto. Então, o artigo 9º dessa resolução e a mesma correlação está no artigo 37 da legislação. Mas isso está só para o controlador, né? Uma norma, é uma obrigação dele. Quando o operador ele faz o registro das atividades de tratamento que ele utiliza quando ele é operador, isso é sinal de boas práticas, tá? Não necessariamente você não vai colocar a base legal, na verdade, não vai inserir a base legal
porque isso cabe ao controlador, mas você deixou registrado aquilo que você opera em nome do controlador. Então, é obrigatório, não é obrigatório, mas acaba sendo boas práticas. As definições das bases legais, então o controlador ele é obrigado, ainda que agente de pequeno porte, ele tem que qualificar o tratamento, né, dentro das bases legais estabelecidas, ou no artigo 7º ou no artigo 11, né, que são as bases legais para tratamento de dados puros, padrões, conforme, né, cada um fala de uma certa forma, ou para tratamento dos dados sensíveis. Ali faltou o artigo 11, depois eu vou inserir, tá? Em relação ao LGPD. Fornecer as informações para os titulares dos dados? Sim, ambos têm que fornecer a indicação. Quando o encarregado ele é facultado, a obrigação é você manter um canal de contato para os titulares dos dados. Então, ainda que você não tenha o titular como pessoa, mas você tem que ter esse canal de contato para que o titular ou a própria autoridade entre em contato para saber a respeito do tratamento de dados pessoais. Assegurar a transparência, isso está dentro dos princípios trazidos pela LGPD, né? Transparência, segurança, então, tudo isso, mas principalmente em relação ao legítimo interesse. Então, quando a gente fala de legítimo interesse ou do consentimento de dados de criança e adolescente, a gente tem que levar isso em consideração também. Então, isso é do controlador e não do operador, dessa forma. Eliminar os dados após o término do tratamento, isso é uma obrigação, né, para ambos, porque quando, né, termina para um, se o outro trabalha, né, em função dessas exigências de contrato em relação ao controlador e operador, o operador também tem que fazer essa exclusão. E os requisitos relacionados aos direitos dos titulares. Então, informar como que será necessário o acesso, como que é feito o tratamento, se há compartilhamento, etc. Isso cabe, sim, ao controlador, tanto para a agente de tratamento de pequeno porte, quanto para os demais. Ok? Cooperação, então isso é implícito, independentemente de qual que é o tamanho, eu acho que a ajuda entre os agentes de tratamento, isso não é uma obrigação da lei, mas isso é uma obrigação, passa a ser mais contratual, mas há essa necessidade de poder fazer essa cooperação entre controladores e operadores. Estabelecer os mecanismos de salvaguardas em relação à transferência de dados. Então, isso também se aplica para os agentes de tratamento de pequeno porte da mesma forma. Manter o registro das operações, conforme a gente já mencionou. Fornecer os relatórios de impacto para a NPD quando solicitado. O artigo 16, ele menciona que a autoridade ela pode, sim, solicitar, por mais que haja flexibilização de diversos assuntos em relação trazidos para o agente de tratamento de pequeno porte, não impede dela poder pedir um relatório de impacto ou outro tipo de informação para esse agente. Tratar os dados segundo as instruções dos controladores, então isso também faz parte do agente de tratamento de pequeno porte da mesma forma. Indicação do encarregado, conforme já mencionamos, acaba sendo facultativo para o agente de tratamento de pequeno porte, mas para o outro não, né? Então, o controlador ele tem sim que indicar o encarregado, mas para o agente de tratamento de pequeno porte, vamos considerá-lo como a indicação como boas práticas. Fornecer reparação do dano em relação à atividade de tratamento da mesma forma que, né, tanto a gente já mencionou, o dano também pode ser levado em consideração, e também adotar as medidas técnicas e organizacionais de segurança desses dados. Então, o artigo 12 e o 13 da normativa e o 46 e o 47 também fala que tem que aplicar, e tanto que ele mencionou que a autoridade ia trazer o guia orientativo de segurança da informação. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho. A comunicação com a NPD e a autoridade,
caso acontecer os incidentes, então isso também tem que ser, é um direito do próprio titular, então independentemente de quem é o agente de tratamento, ele deve levar em consideração, ele deve aplicar isso. Quando ele é controlador, ele não pode decidir, porque quem decide sobre quando ou não, se é válido ou não a comunicação, cabe ao controlador, né? Cooperar com o controlador para oferecer informações em casos de incidentes, da mesma forma, implementar um programa de governança em privacidade, isso faz parte do contexto e como benefício também como foi trazido. Está sujeito às sanções administrativas da autoridade nacional, ambos estão sujeitos. Mas e qual é o prazo, né, de tudo isso? Como que eu vou cumprir tudo isso? Eu vou ter tudo isso no mesmo prazo? Não. Prazo sempre é em dobro para os agentes de tratamento de pequeno porte. Se para um controlador de atendimento do titular acaba sendo imediatamente, então o de atendimento da solicitação passa a ser até 15, vamos por até 15 dias. Comunicação razoável de incidente, de ocorrência do incidente. Aqui gera uma questão um pouco polêmica, né? Que a LGPD, ela fala em prazo razoável. E aí, tanto para quando um potencial comprometimento à integridade física, a nossa lei, a LGPD, ela também fala em prazo razoável. Quando a gente tem prazo razoável, o que seria o prazo razoável? A nossa autoridade não mencionou, mas quando ela mencionar, esse prazo para agente de tratamento será em dobro. Então, né? Então, vamos levar isso em consideração, só a parte do prazo em dobro. A declaração completa passa a ser em até 30 dias, e aqui ela fala novamente, né? Ela menciona sobre os outros prazos estabelecidos posteriormente, ou em outras normas, ou em outros documentos, em outros, né? Em outras métricas, será sempre o prazo em dobro para qualquer tipo dos normativos estabelecidos. Chegamos à tão falada da segurança da informação, né? O que seria aplicado sobre a segurança da informação para agentes de tratamentos de pequeno porte? Gerenciamento de risco, né? A própria autoridade, ela menciona que o gerenciamento de risco passa a ser facultativo, mas que, olhando em consideração, se você fez esse gerenciamento de risco, acaba sendo de uma certa melhoria e de boas práticas para que isso aconteça, caso algum incidente aconteça. As medidas técnicas administrativas para proteger os dados pessoais de possíveis incidentes, isso é uma questão obrigatória. Então, em relação a essa questão, por mais que, né, seja um agente de tratamento de pequeno porte, eles têm que adotar medidas técnicas para proteger de acesso indevido, para não autorizado, deixar meios de comunicação de uma maneira errada. Então, isso, as boas práticas e governança também tem que ser aplicada de uma maneira obrigatória. Deixa eu encher meu copo de água aqui que acabou. Vou falando, né? Vocês aí todos quietinhos. Só a Verônica só está anotando. Medidas administrativas. Quais são essas medidas administrativas? A nossa autoridade, ela menciona sobre uma política de segurança simples. Ela diz que vai mandar um modelo, tá? Mas até então, isso também seria uma medida qualquer, né? Qualquer política de segurança da informação que foi implementada, independente do molde trazido para a NPD, ela está sendo, né, considerada como uma medida administrativa. E assim, pessoal, pessoas têm que treinar. Pessoas nunca levem em consideração o bom senso. Bom senso não se presume. Eu até brinco,
Já vou contar um caso de uma noiva, não sei se vocês viram, saíram na mídia, que uma noiva ia casar e a irmã dela ficou perguntando, né, que roupa que eu vou, que roupa que eu vou? Ela falou, vai com a roupa que você quiser. Ela falou, então eu vou de dinossauro. E ela foi de dinossauro. Gente, como assim a irmã da noiva me vai para um casamento de dinossauro? Por isso que eu brinco, gente, bom senso não se presume. Então, treinar pessoas, acreditarem e colocarem em prática efetivamente sobre a conscientização, sobre o tratamento de dados que tem que ser levado com atenção, com segurança, utilizando os meios permitidos pela instituição. Isso sim tem que ser feito de uma maneira frequente e isso são uma das medidas administrativas de segurança que a nossa autoridade mencionou. E os famosos contratos, né? Como eu mencionei naquele caso que a Verônica me falou, deu como exemplo, gerenciamento dos contratos é muito importante, porque você consegue estabelecer as regras de tratamento entre os agentes de tratamento, você consegue estabelecer as responsabilidades, a forma de exclusão ou de armazenamento, de compartilhamento. Então, dentro do contrato, vocês têm que fazer esse gerenciamento estratégico ou uma análise bem aprofundada para verificar que se todas as possibilidades estão sendo resguardadas tanto para a instituição, mas principalmente para o titular dos dados. E quais são as medidas administrativas que são trazidas pela NPD para os agentes de tratamento de pequeno porte? Controle de acesso. Então, utilização de senha, quem que vai entrar, quais são as pastas permitidas para determinadas áreas ou não. Então, se eu estou tratando dado de RH dentro, né, aqui dentro de uma instituição, por que o meu setor de compras tem que ter acesso? Faz sentido? Talvez não. Então, ele não precisa necessariamente acessar esse tipo de informação. Então, isso é ter controle de acesso de uma maneira mais ampla, tá? Então, ou até mesmo, se eu não tenho guardado em sistema, se os meus dados são físicos, né? Então, se tem um armário, eu tenho que ter a chave desse armário, quem que vai ter acesso desse armário, quem que vai poder abrir, é só fulano, beltrano, ciclano, ou só a área X, Y, a área Z? Então, isso tem que estar sempre dentro da organização de uma maneira isso sim é uma medida técnica para ser utilizada, tá? Segurança no armazenamento, então, independentemente se eu vou fazer um armazenamento físico, se eu vou fazer um armazenamento em nuvem, aonde isso vai ser feito, eu tenho que fazer o tratamento, né, a utilização de meios que seja seguro para esse tipo de armazenamento. A segurança entre a comunicação, será que eu preciso mandar uma planilha de Excel com todas as informações? Por e-mail? Por WhatsApp? Que até fala da atenção ao uso dos dispositivos móveis. Então, assim, será que o WhatsApp, por exemplo, é o melhor meio de compartilhamento de informação para comunicação? Se a segurança nas comunicações elas vão ser por e-mail, por sistema, por interna, impressa, então também isso tem que ser levado em consideração. A manutenção do programa de gerenciamento de vulnerabilidade. Aí eu volto na questão que deixou, a autoridade falou que em questão de gerenciamento de risco é facultativo, mas para a gente ter um programa de gerenciamento de vulnerabilidade, bom é termos um gerenciamento de risco também, né? Então, para a gente verificar, para nós verificarmos aonde há uma porta aberta ou não, né? No caso que a Verônica trouxe como exemplo, houve uma porta aberta no sistema da startup lá instalada no hospital. Será que era a responsabilidade do hospital fazer esse checklist para verificar se tem, fazer um teste de intrusão? Será que haveria a necessidade dessa vulnerabilidade? Então, os agentes de tratamento ele tem que ficar atento também aos tipos de sistema
que eles utilizam, se está atualizado, se está na versão correta, se é a versão licenciada. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Além do própria atenção, como eu já mencionei, do uso dos dispositivos móveis, né, para verificar, né, tanto para computador, se pode embutir o cabo lá e baixar tudo no computador pessoal, pendrive, se vai ter acesso de pendrive em todos os computadores, então tem que ser levado também em atenção essa questão. E também a própria atenção dos serviços em nuvens. Então, quando a gente fala de serviços, né, de serviço em nuvens de armazenamento, nós temos que verificar também se eles vão reter os dados ou não, se quando a gente excluir vai estar realmente excluído, se eles vão ter a hora que apertar o delete não deleta mesmo, né? Se vai ter um jeito de fazer essa eliminação. Então, tudo isso tem que ser bem levado em consideração. Certo? Deixa eu ver aqui que o negócio não passou. Dúvidas? Eu acho que eu falei bem rápido hoje, então, olha, eu acabei um pouco mais antes do que eu imaginava, mas a gente vai abrir para vários debates daqui a pouco. Vocês têm dúvida daquilo que foi passado? Não? Renata? Tô achando o povo muito tímido, Renata. Eles são assim Foi meio mesmo? tímido mesmo. Não acredito. Eduardo, geralmente, ó, Verônica, Eduardo, são os mais ativos aqui do grupo, né? O Eduardo hoje está quietinho. Oi, Renato, oi, Larissa. Desculpa, Oi, eu tô aqui de ouvinte, porque eu tô muito enrolado. Passei 2 semanas muito afastado do trabalho. Tô aqui, mas foi ótima disposição. Peço desculpas à ausência. Não é timidez, eu juro. Que bom, que bom. O pessoal não pode ser tímido, hein? Pelo amor de Deus. Verônica, tem dúvida? Alguma outra dúvida? Não, para mim foi ótimo, tudo certo até agora. Eu acho que você enfrentou os pontos principais, que realmente desenhar, né, quem são aqui os considerados agentes de pequeno porte, né, e os direitos que eles têm que exercer. Rodolfo está dizendo que está super claro. Gente, vocês o que vocês acham da gente fazer, criar uma hipótese aqui para discutir, e que eu acho que com a discussão a gente pode ter mais dúvidas. O que vocês acham? Vamos problematizar algum outro problema? Isso, que eu acho que fica mais... Então, eu vou só parar o compartilhamento para a gente ficar mais próximo. Então, aqui, assim, eu terminei a minha apresentação, o Homer está até mais relaxado, né, festejando. Aqui eu deixo meu contato, meu LinkedIn, meu Instagram, posto algumas coisas dentro do meu Instagram sobre o tratamento de dados, conforme a gente vai atuando. Deixa eu parar o compartilhamento. Vamos ver aqui. Certo. Parou? Parou. Verônica, você falou no começo da aula sobre a questão de tratamento de dados de quantidade de funcionários, né? Lembra disso que você mencionou? Né? Então, a Verônica, vou utilizar você como exemplo, tá? Como eu mencionei, a nossa autoridade, ela não trouxe esse requisito de dados de quantidade de colaborador. Então, pensando que uma startup com 100 colaboradores, 300 colaboradores, 1.000 colaboradores, por exemplo, talvez ela não se enquadraria dentro dos benefícios da flexibilização pelo fato do seu faturamento, porque para ter 1.000 colaboradores, vamos ir pela lógica que o faturamento tem que ser um pouco alto para poder fazer essa, né, manutenção desses colaboradores. Mas, né, então, isso a gente deixa como ressalva que a quantidade de pessoas não leva em consideração. Eu posso também, né, vamos pensar, eu sou um microempreendedor
e tenho, né, uma quantidade de dados dentro do meu negócio. Então, vamos pensar que eu estou abrindo uma corretora, né, de imóveis, vamos pensar nesse sentido. Se eu sou uma pessoa sozinha, mas a quantidade de dados, né, eu tenho um volume de dados muito alto, eu não vou em si enquadrar, mas se eu não tiver, né, vamos pensar que eu sou bem pequenininho, eu falo de, eu vendo imóveis bem baratinho, né, tudo bem que no Brasil ultimamente eu não estou tendo nada muito baratinho, mas caso isso acontecesse, né, no mundo, né, hipotético, lindo, cheio de purpurina, que isso fosse possível, eu estaria enquadrada dentro dessas flexibilizações. Mas ainda que eu também, por contrapartida, eu fosse sozinha, euzinha, purinha, mas eu não se enquadrasse no meu faturamento, por exemplo, não teria como, né, por conta do meu faturamento. Então, voltando na questão do começo da nossa aula, olhando para o contexto de faturamento, esse é um dos requisitos para a gente levar em observação para enquadramento do agente de tratamento. Mas se eu tiver um sistema para a questão de agenda escolar para uma rede de ensino de educação, né, de ensino, e que seja focada, essa rede de escola é só para até o terceiro colegial. Então, desde o maternal, né, pré-1, pré-2, na minha época era pré, hoje não sei mais como funciona, porque mudaram tantas normativas, né, mas na minha época era o infantil, pré, etc. Até o terceiro colegial, então, o terceiro colegial, a gente não sai com 18, ao menos que repita de ano, né? Mas pensando que todos são bons alunos, todos, né, ninguém repetiu de ano, atingir o terceiro colegial estarão com 17 anos. Então, estamos falando de crianças e adolescentes. Se eu estou falando de uma rede de escola, né, de uma rede de colégio, olhando somente, não olhando para o critério de faturamento e nem de enquadramento da empresa como um todo, mas olhando só para o tratamento de dados em si. Eu tenho um volume muito alto, a quantidade de dados, um volume de titular muito alto, um volume de dados pessoais de crianças e adolescentes, de pais responsáveis, muito alto, porque eu vou ter que, para uma entidade de escola, eu vou ter que estar o nome do aluno, se ele tem questões de saúde, porque dado na escola a gente trata dados de saúde também, porque se eu forneço alimento dentro da escola, e eu tenho que saber se o meu aluno ele é alérgico ou intolerante à lactose, por exemplo. Por quê? Porque eu não posso oferecer a bisnaguinha que tenha leite. E isso é um tratamento de dado, é um dado sensível dessa criança e desse adolescente. Levando em consideração que eu vou ter que saber o rendimento de um pai ou de um aluno, por exemplo, né, para a questão de matrícula. Então, eu sei quem é o pai, dependendo da mãe, o tanto que eles pagam de mensalidade, etc, etc, etc. Se são casados, divorciados, se o pai e a mãe são divorciados, por exemplo, e o pai não pode pegar a criança, ou a mãe não pode pegar a criança, ou ainda assim, olha, eu estou problematizando, hein, Renata? Eu estou fazendo um contexto geral, pensando em consideração. Se eu tiver pais que têm medidas protetivas para a mãe e ambos não podem estar no mesmo ambiente, e isso também, será que eu tenho que analisar? Eu tenho que inserir isso dentro da minha não só agenda eletrônica, mas no meu contexto daquele determinado aluno, que o pai e a mãe não podem estar junto no mesmo ambiente. Então, vendo essas questões no tratamento de dados, a gente tem que analisar. Vamos verificar que nós temos um volume muito grande, vamos verificar que nós temos vários titulares, então tem um volume de titular muito grande, e além disso, eu tenho os dados sensíveis, tenho dados de menores, e eu tenho dados que podem trazer certa discriminação para o próprio titular. Um exemplo, né? Questão, uma medida protetiva, às vezes,
né? Está em sigilo ainda, não está em sigilo, né? Eu posso espalhar, não posso espalhar? Se eu espalhar, todo mundo vai olhar para o pai e falar, nossa, ele é um pai agressor, ninguém chega perto dele, né? Se for numa cidade pequena, por mais que seja uma rede de ensino, mas essa tenha uma unidade. Numa cidade pequena, onde o burburinho corre solto, isso vai discriminá-lo quando ele for precisar de um emprego, por exemplo. Então, isso também vamos ter que levar em consideração para quando nós utilizarmos essa flexibilização do tratamento de dados para agentes de pequeno porte. Então, olhando alguns contextos, né, algumas métricas, a gente verifica que isso tem que ser atendido ou atentado, né, para que quando for classificar ou não e imputar. Então, quando a gente for falar, né, o famoso projeto de adequação a uma instituição, o que seriam os requisitos básicos para que nós possamos aplicar? Então, eu vou ter que fazer o registro das atividades? Bom, seria, né? Porque se a obrigação de fazer o enquadramento das bases legais, eu tenho que fazer o enquadramento. Então, bom seria eu fazer esses registros para que isso esteja já organizado para quando houver algum questionamento ou do titular ou da autoridade. Por quê? Vamos lembrar, o titular dos dados, eles têm direitos que trazidos pela própria autoridade, né, pela própria LGPD. Quais são os direitos dos titulares? Direito de acesso, direito à informação de quais são os dados, de como os seus dados são tratados, se há compartilhamento de dados, se há compartilhamento, com quem é feito esse compartilhamento. Então, toda a parte informativa. Ele tem direito de se opor ao tratamento de dados, ele tem direito de consentir ou não, quando o tratamento for fundamentado na base legal do consentimento. Então, se ele consentiu, ele tem um direito de opor ao consentimento, ele tem um direito de... que mais agora? Vamos lembrando. De petição perante a autoridade para falar com o próprio titular a respeito do seu tratamento de determinado controlador. Então, dentro dos direitos, os direitos dos titulares, eles manterão, então, para o tratamento de dados de agente de pequeno porte. Então, isso irá aplicar aos agentes de tratamento de pequeno porte em relação ao titular, além da obrigação de cumprir os princípios trazidos pela Lei de Proteção de Dados. Quais são os princípios? Da finalidade, da adequação, da transparência, da prestação de contas. Então, todos os outros, né, todos eles são os 10 mandamentos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ele também, o agente de tratamento de pequeno porte, o controlador de pequeno porte, ele tem que se atentar a isso também. Então, ele é obrigado a atentar. Então, na hora de fazer o registro, esse meu tratamento, ele está vinculado ao mínimo necessário? Ele é preciso fazer isso? Os dados que eu estou tratando, eles estão no limite? Qual é o prazo de duração? Qual que é o tempo? Se ele vai ser a base legal do consentimento? Opa, então, na hora que o meu titular pedir a revogação, eu tenho que fazer essa revogação do tratamento como um todo, né? Então, eu tenho que eliminar o fluxo de dados nesse sentido. Feito isso, a indicação do encarregado para agente de tratamento de pequeno porte, isso passa a ser facultativo, utilizando somente um meio de comunicação para que isso possa acontecer, né? O titular e a autoridade poderem entrar em contato. Se caso ele quiser, então ele vai ser visto como uma empresa boazinha, né? Vai ser utilizado como boa prática essa questão. Feito isso, em questão de segurança, como que os treinamentos eles têm que ser feitos dentro do agente de tratamento, tem que ser feito. A questão de como que tem que compartilhar os dados, tem que ser feito uma medida para que isso seja realizado.
tem que ser definida internamente de uma maneira segura, verificar se o meu antivírus é o atual, verificar se não tenho nenhum sistema que eu estou utilizando com licença atrasada. O pessoal esquece disso, né, Renata? Muita coisa. Verdade. Esquece. Sabe um ponto que eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais? A questão dos tratamentos de alto risco, porque eu acho que, assim, o tratamento para empresas de pequeno porte já tem muita benesse, mas eu acho que a gente tem que bater nas exceções, porque por mais que muitas empresas queiram se aproveitar de todas essas facilidades que foram apresentadas, a gente pode já excluir algumas, né? Eu acho que a gente já consegue excluir de exercer esses benefícios alguns tipos. Por exemplo, quando os dados pessoais forem sensíveis ou de crianças, como você falou, eu acho que isso aí a gente já pode cortar. Que mais, gente, de alto risco? Vamos lá. Vou só ver se eu entendi uma coisa certa. Voltando na questão de número de funcionários, eu entendo que não seja um critério para alto risco, mas se tiver muitos funcionários, já não vai ser considerado uma empresa de pequeno porte, não? E daí já sairia... Na verdade, nesse caso, são os indícios, né? É aquela que tem lá, pequenininho faturamento e um caminhão de funcionários. Você fala, opa, tem alguma coisa errada aí, né? Pode falar, Rodolfo. Estou me metendo aqui, Larissa, desculpa. Não, exatamente isso. Eu lembro que eu falei, olha, vamos dar um exemplo de uma startup que tenha 1.000 funcionários, está incompatível com o seu faturamento. Então, a probabilidade disso estar tendo algum erro de comunicação aí é muito alta. Então, por isso que não deve ser levado em consideração só a questão da quantidade de funcionários. Quer ver só um que eu lembrei agora? Empresa de segurança. Porque tem faturamento pequeno, mas tem vigilância. Vigilância é alto risco tá fora. Risco, exato. Olha, eu conheço uma empresa de faturamento Desculpa, de vigilância. O Rodolfo ia falar e eu me... Desculpa, tá bom, Rodolfo. Pode seguindo, tem bastante tempo. Não, vamos, aqui é um aberto para um debate. Desculpa. Não, porque assim, até minha dúvida é um pouco para um outro tema, né, do pequeno porte, que é, por exemplo, pensando assim, uma empresa que ela atue já para exterior, ela saia do âmbito nacional, né? Então, por exemplo, até nós, né, na área de propriedade intelectual, é comum, às vezes, atender empresa europeia, atender empresa americana, né? Qual seria a recomendação, assim, né, porque, por exemplo, eu, por exemplo, sou uma empresa de pequeno porte, mas eu já coloquei lá um encarregado, quando vai para o inglês eu coloco lá DPO, né? Eu sei que tem diferenças, né? O DPO exige muito mais do que o encarregado, mas se você pudesse escolher um pouco, né? O que você acha que seriam boas práticas para que a gente esteja mais adequado internacionalmente, né? Tá, vamos lá. Vamos pegar da minha experiência, um tanto mais Europa, tá? Porque eu foquei meu mestrado lá. Mas uma dica que a gente sempre dá, tá? Antes de tudo, a gente tem que saber aonde nós temos que saber onde estamos pisando, né? Terra de quem? Então, se eu estou em Portugal, então eu tenho que me atentar tanto ao regulamento europeu quanto à própria legislação. Portugal, todos os países têm sua, né, lei de proteção de dados nacional, além do regulamento europeu. Então, eu vou ter que olhar regulamento europeu, lei de proteção de dados portuguesa, verificar onde eu estou, né? Então, vou falar daquilo, né, do que eu conheço em relação a Portugal e a Europa nesse sentido. O próprio regulamento europeu, ele fala que quando você oferece bens ou serviços para cidadãos, né, para titulares europeus, você tem que cumprir o regulamento europeu. E isso também é relacionado à nossa LGPD. Se lá de fora vir a querer oferecer um produto ou um serviço, ele também tem que se enquadrar em relação à nossa legislação. Isso também cabe à Argentina, dentre alguns outros países também. Quando a gente vai, né, tratar os dados lá, né, oferecer produtos e serviços lá, nós vamos ter que também atentar
a regulamentação de lá. Como eu já mencionei, né, no comecinho da aula, lá eles também têm a questão de eles chamam de microempresas, micro, pequenas e médias empresas. Eles têm essa diferenciação da mesma forma que a nossa autoridade trouxe. Só que lá tem um requisito a mais que até 250 funcionários. Então, quando eu tenho 250 funcionários, então você já começa por aí. Se você for sozinho, você mais um, mais dois, mais três, eu não conheço muito bem nessa atividade, Rodolfo, mas você já tem um requisito que você está cumprindo. Então, eu entro como uma microempresa. Questão societária também, né? A questão da tributação. Quanto que você recolhe de tributo, quanto você fatura dentro da sua instituição. Isso é levado em consideração? É levado em consideração também. Lá eles também mencionam as normativas, a quantidade agora de cabeça eu não vou lembrar quantos euros são, mas eles também têm um limite da mesma forma que a nossa autoridade colocou aqui. E também em relação à questão societária, né? Então, eu sou um microempreendedor, né? Um microempreendedor individual, lá são terminologias diferentes, mas a lógica é a mesma, então é aplicado lá. Então, você também tem que se atentar a essas questões. Então, você vai lá, super sucesso, Portugal muito legal para trabalhar, aí você monta, né, um site que também atende o português de Portugal, porque parece que igual, mas não é. Ou você aplica na França ou na Alemanha, etc. Você traduziu todo o seu site para que eles possam saber do seu produto, do seu serviço. Você está como um canal de encarregado, da mesma forma que também lá é facultado para microempresa, só que também precisa de um canal de comunicação, tanto quanto aqui no Brasil. Então, de uma maneira mais tranquila, respondendo a sua pergunta, não foge muito daquilo que o Brasil decidiu levar como certo para a gente, tá? A única mudança é a quantidade de funcionários mesmo, e aí só se atentar ao regime de faturamento e às questões que menciona lá. Mas fora isso, você estará super tranquilo, adequando o Brasil, adequando lá também. Respondi a sua pergunta? Sim, sim. Obrigado. Imagina. Mas, vamos pensar que você não trata de propriedade intelectual. Você vai oferecer um produto e um serviço lá Vamos, me ajuda a pensar aí para a gente colocar questão de alto risco. Por Por exemplo, o startup, estacionamento. Nossa, startup de tecnologia lá. Uma startup. Geolocalização. Olha, a Renata colocou pimenta com força aí, hein? Porque geolocalização, olha, apesar de não estar dentro do rol dos dados sensíveis da nossa legislação, pode pôr pimenta mesmo, Renata? A gente está aqui para debater tudo mesmo? Então eu gosto assim. Agora eu vou até relaxar, então, porque agora eu vou falar bastante. Vamos pensar, gente, vamos levando em consideração. Bastante startup de geolocalização no Brasil, né? Tem, enfim, é bem desenvolvido, então acho que é um tema que a gente não pode deixar de ficar de fora, né, gente? Pois é, mas vamos ver. A geolocalização, por mais que ela não está dentro do... Eu tenho uma defesa, tá? Do meu entendimento particular sobre os dados sensíveis. Mas há um certo questionamento. Tem lados da doutrina, né, lados dos atuantes da profissão que acha que é um rol taxativo. Tá ali, a autoridade foi, é aquilo ali, ponto. Tem outros que acham que não, a autoridade só mencionou, então é um rol exemplificativo, né? Por quê? Que aí muda essa questão. Porque se for taxativo, é o que está na lei, a lei mencionou, é aquilo, é dado pessoal sensível, raça, etnia, ponto. Se não tiver ali, então já a localização não está ali, então não vou considerar como dado sensível. Mas se for para o entendimento daqueles que acham que o rol é exemplificativo, a geolocalização passa, sim, talvez, né, ser um dado sensível. Por quê?
Então, agora a gente vai começar a trabalhar nesse contexto. Quando eu, por exemplo, vou falar de mim, meu celular, né, instalei um sistema aí, a geolocalização está ativa no meu celular, está me rastreando aí. Tudo bem que eu não deixo, né? Mas faz de conta que eu sou leiga no assunto, deixei tudo lá, vai, permite tudo, vai, faça o que quiserem dirigir, né? Não entendi muito. E estão rastreando para onde eu vou dentro do meu celular. E aí eu estou indo no hospital toda semana, né? Toda semana, toda quarta-feira, eu vou lá no hospital. Não vai gerar um dado sensível, porque a minha geolocalização está mostrando lá o hospital XPTO. E aí, se eu compartilho essa informação com um plano de saúde, será que o tratamento ele não passa a ser sensível? Porque ele está olhando que eu estou indo no hospital com muita frequência. Aí ele faz a métrica de quanto eu passei a minha carteirinha no plano de saúde. Ou ele começa a verificar que eu estou comprando muito remédio, sei lá, de insulina, por exemplo, que é um medicamento de uso contínuo. Então, a questão, dentro do contexto da geolocalização, eu consigo trazer dados sensíveis para o tratamento de dados? Para o fluxo desse tratamento? Consigo. E sendo essa startup de geolocalização, ela está tratando dados com volume muito alto, com um volume de titulares altíssimo, e está fazendo essa métrica que eu consiga retirar outras informações, a não ser só a geolocalização, então eu consigo tirar dados sensíveis. Ou vamos ver, se eu vou numa determinada religião todo domingo de manhã. Então, se eu vou ali na igreja todo domingo de manhã, a probabilidade de saber de qual religião eu sou é muito grande. Eu consigo gerar aí um dado sensível? Sim, eu consigo gerar ali um dado sensível. Então, a geolocalização ela tem que ser olhada com olhos, com muita lupa. Não só os meus óculos, tá? Porque eu sou bem míope, mas põe a lupa aí com muita força. Por quê? Porque eu posso, sim, trazer alto risco para o titular dos dados. E se além disso, além do volume, além do tipo do dado, além desse contexto como um todo, a forma que eu faço esse compartilhamento é um tanto insegura, né? Ou eu compartilho com empresas para fazer análise de perfil. Então, por meio dessa geolocalização, eu faço esse compartilhamento, né, com empresas que fazem análise de perfil. Eu consigo, então, fazer um perfil comportamental, um perfil profissional, e eu consigo fazer um perfil pessoal. Comportamental, por quê? Porque às vezes eu gosto de ir no shopping ou eu gosto de comer pizza toda sexta-feira à noite. Então, para a questão de consumo, a probabilidade de eu gostar de receber determinado tipo de bônus, de voucher, de desconto, numa sexta-feira, ou numa quinta-feira, ou num sábado, para que eu mude o meu dia de pizza, porque eu gosto de comer pizzas às sextas-feiras, é muito maior. Concorda que a estratégia de marketing para geolocalização também é uma coisa que tem que ser levada em consideração? Posso trazer alto risco nessa análise de perfil? Ela é totalmente automatizada? Sim, né? Não tenho nenhum meio humano, né? Vamos dizer, não tem nenhuma pessoinha olhando se isso está certo ou está errado? Não. Então, como vai ser levado em consideração? Ou se eu compartilhar com a farmácia e ver que eu estou indo em determinada clínica de fisioterapia e comprando, né, algum desconto, tem que, sei lá, ao invés de eu comprar salompas, eu tenho que comprar, sei lá, o gelol. A indústria do gelol não vai ser muito mais eficaz naquela informação quando for direcionada para o seu titular dos dados.
Isso também tem que ser levado em consideração. Por quê? Porque é dado de saúde. Não é só o perfil comportamental, mas é o meu perfil pessoal. Estou tratando de um problema médico, né? Um problema de saúde. E um perfil profissional? Eu trabalho em determinado escritório. Ali sabem que é um escritório de advocacia, ou ali sabem que é um banco. Ali mostra que é uma instituição de caridade, não, mas é uma instituição, vamos pensar outra, que tenha tratamento de dados de uma forma mais complicada. Um laboratório exemplo médico. desse? Oi, desculpa. Perdão. Você Pode teria falar, algum Bruno. exemplo do tratamento de alto risco que pode afetar direitos fundamentais, que era um dos casos? Direitos fundamentais? É. Claro. Quando eu ofereço direitos fundamentais, vamos pensar em conjunto, tá? A questão do Covid, por exemplo, eu proibi de... Né, não, deixa eu pensar de novo, vamos lá. Um direito fundamental é o direito de ir e vir, certo? Então, eu proíbo todas as pessoas que estão com Covid de poder ir a determinado local. Então, tudo bem que isso faz parte de uma pandemia, outras normativas em consideração, mas quando trata um direito de saúde, por exemplo, proibir determinado tipo de pessoa entrar em determinados restaurantes. Então, isso é proibir um direito de ir e vir, que é um direito fundamental. Ou, por exemplo, proibição do direito de expressão, né? Todo mundo tem um direito de expressão, poder de manifestação. Então, não pode manifestar determinado tipo. Você trata os dados de... vamos lá. Pela geolocalização. Vou tentando utilizar a geolocalização. Vou descobrir que determinados tipos de pessoas fazem parte do PT, veio na minha cabeça agora, ou do PSDB, ou do PSOL, ou de qualquer partido político. E aí há essa informação, há um incidente que isso afeta diretamente os direitos fundamentais deles, porque todo mundo tem o direito de filiar ou não ao partido político. E isso afeta. Então, quando eu faço há uma discriminação para esse tipo de informação, eu estou afetando o direito do titular dos dados, que é dele participar ou não de uma entidade política. Entendeu? Ajudou a raciocinar? Entendi. Mesmo não sendo, né, um dado sensível, né, teoricamente. Não. É um dado sensível. É um dado sensível por conta da parte política. Se eu souber que pela geolocalização, eu consegui identificar que é um partido político XPTO, que aquele determinado conjunto de pessoas fazem parte. E houve se houver um incidente dentro desse tratamento, né, dentro desse fluxo, eu posso gerar um problema em relação à discriminação por conta do direito de se filiar a um partido político ou não. Sim, sim. É que eu estava tentando pensar num exemplo que não fosse um dado sensível, mas que caísse nos direitos fundamentais, que eu acho que até talvez cairia, né? Porque de alguma interpretação a geolocalização não seria um dado sensível, mas se for uma pessoa que interprete dessa forma, entendo que caia nessa situação, né? Sim, mas se um exemplo de um dado sem ser sensível, que pode acarretar um risco aos direitos e garantias, são as fotos, as imagens das pessoas. Eu posso estar violando a sua privacidade, a sua intimidade e a sua imagem, né? Então, cada um tem um direito à sua imagem. Então, determinado tipo de foto
né? Se há um tratamento dentro desse fluxo de imagem, no contexto geral, eu posso gerar um dano para o titular, à sua imagem, à sua própria reputação. Então, se eu descobrir, olha lá, vamos lá, não é dado sensível, mas é babado. Por exemplo, um motel. Se eu consigo fazer um tratamento, né? Uma métrica, que eu sei que a pessoa A com a pessoa B são casados, né? Ou moram juntos, ou têm um relacionamento, etc. E a pessoa B vai para um motel com frequência, pela geolocalização, eu consigo identificar que com a ida dessa pessoa para o motel com a pessoa C, eu consigo verificar que A está tendo algo, né? Meio que para alguns pode ser tudo normal, mas para a maioria das pessoas não é. E aí, e se essa pessoa B for uma pessoa pública que, sei lá, vamos dar um exemplo, né? Se for um político conhecido ou se for um artista de televisão e esse tratamento de dado está sendo realizado e houve a divulgação dessa imagem, você concorda que tá a reputação, o direito à reputação, né, a boa fama dele, sei lá, vamos falar nesse sentido, está sendo violado, que a intimidade dele está sendo violada, que a privacidade dele está sendo violada de uma maneira, né, de um tratamento de dados indevido ou de uma forma por meio. Então, isso também tem que ser levado como atenção à forma que o tratamento de dados é realizado, quais são as informações que isso leva em consideração. Então, para olhar só a geolocalização, ok, né? Olhando só o tratamento A, B, C, D, unicamente, simplesmente cada tratamento, eu não consigo ver, por exemplo, que se há ou não há, né? Então, eu não consigo enxergar um dano para um titular, mas a hora que eu começo a fazer dentro da instituição, dentro da startup, verificar o fluxo dessa informação, o fluxo desse dado, para onde ele passa, com quem que ele se comunica. Então, por exemplo, eu tenho só o nome, aí depois do fluxo foi embutido o nome, o telefone, aí depois no próximo fluxo, o nome, o telefone, a geolocalização. E assim vai indo, se lá no final eu tenho uma certa forma de ter um tipo de discriminação ou um tipo de dano aos direitos e garantias para o próprio titular, então eu estou falando sim de um tratamento de dados de alto risco. Então, não é só a questão do tratamento em si, a gente também tem que levar em consideração, isso a nossa lei traz muito clara, que é em relação ao fluxo do dado como um todo. Então, tem que o começo, o meio, o fim, para atingir sempre a finalidade. Outra questão, quando atinge o próprio titular, é quando a finalidade é ultrapassada. Então, o titular, o dado é para aquela finalidade. Passou da finalidade, então já está dando prejuízo para o próprio titular. Até que ponto isso pode ser um legítimo interesse do controlador ou não? Isso a gente tem que analisar para ver se não está gerando um risco ou um dano caso ocorra um incidente. Renata, abriu o microfone. Eu ia falar que o importante é ver o cruzamento, o que faz com que a gente decida se aquele dado ali ele vai ser um dado de alto risco ou não. Por exemplo, hoje, muitas startups estão trabalhando com base em inteligência artificial, ou seja, pega a informação e
mistura com diversas outras, cruza com diversas outras, de outras origens, para chegar a um determinado entendimento sobre uma informação que inicialmente não era de alto risco, mas depois, adorei a gata, ou o gato, mas com o passar do tempo, ou seja, com o tratamento em cima do tratamento e o direcionamento que vai ser dado a ela, e o uso final, ele passa a ser. Então, eu posso ter um dado que ele, quando foi armazenado, ele não era de alto risco, mas, ao ser tratado, ele, por exemplo, conduziu ou não para a compra de um imóvel. Direito à propriedade é um direito fundamental. Aí eu cruzo com um dado de, por exemplo, um dado público, deixa eu ver, do imposto de renda. Não entrega do imposto de renda. As pessoas que não entregam do imposto de renda já estão mais vulneráveis. E aí eu vou e ofereço para um terceiro esse dado já cruzado, já trabalhado, para proposta de compra a preço vil, por exemplo. Então, são esses caminhozinhos que vão fazendo com que um dado inicialmente inocente e que não seja de alto risco, que não tenha grande potencial, se torne. Então, esse é um ponto que a gente precisa estar atento e com startup eu garanto para vocês que não é fácil de tirar, porque eles são escorregadios. Parte por proteção e outra por desconhecimento. Às vezes eles têm tanta informação e eles não sabem o que fazer, e aí eles começam a fazer operações cruzadas com outras startups, e o que era um dado simplório se torna um dado de alto risco. Então, assim, eu acho que foi uma forma bem feliz da ANPD de conseguir deixar todo mundo atento de que qualquer dado, inicialmente bobo, pode vir a ser um dado relevante, um dado de alto risco, né? Um dado especial. Com certeza. E um exemplo, pegando, né, o gancho que você trouxe, é as questões de score de crédito, por exemplo, que o seu CPF não necessariamente é um dado de alto risco, um dado sensível. Mas vamos pensando em questão do seu imposto de renda, embutindo as suas compras, embutindo perfil comportamental em relação a perfil de consumo, e assim sucessivamente, um dado simples, fazendo toda a análise do contexto que você acha que seria simples, mas todo esse conjunto de dados simples acaba te dando um score de crédito, que para o banco isso é relevante. Então, quanto você gasta por mês na padoca, quanto você gasta por mês pedindo dinheiro emprestado, né, empréstimo, quanto você vai cobrando de juros, ou quanto você parcela a sua compra, maior ou menor. E aí, tanto para conseguir crédito ou, né, vamos dizer, seu limite do seu cartão, você sempre usa o limite, você parcela o seu cartão de crédito, e isso vai considerando, por mais que não seja dados sensíveis ou dados de alto risco, são exemplos de quando no final pode te gerar um risco para o titular dos dados desse score de crédito, porque ninguém quer ficar no vermelhinho, né? Todo mundo quer ficar no verdinho. Então, isso também, né, é muito difícil. A Renata, muito bem mencionado, Renata, é muito raro a gente conseguir achar uma startup hoje que se enquadre como empresa de pequeno porte, por conta do volume, por conta da quantidade de titular, até mesmo nem só o volume, mas a especificidade do dado em si, né? Então, tem startup hoje de tudo quanto é nicho, né? E aí, dentro desse sentido, a gente acaba entrando em consideração ao alto risco. E quando não, o faturamento já está lá em cima, né? Por mais que seja startup hoje, tem uns unicórnios aí que estão, como diz aqui no interior, estão chegando atropelando, né? Porque já viraram os unicórnios e as ideias inovadoras e tudo mais. Então, o faturamento já está bem alto. Para se enquadrar como agente de tratamento em relação a isso também é muito raro.
Mais dúvida, gente? Menos dúvidas? Larissa, eu perdi um pouquinho o começo da aula, problemas técnicos de monitor, ficou a aula no monitor. Vou cobrar cinquentão, hein? A dúvida agora. Tô brincando. Mas assim, o que eu acho que eu não tenho muita segurança é o que muda, né, na prática, né? Por exemplo, se essa startup está nas exceções aí da regulação, ou seja, o que ela tem que fazer a mais ou ela poderia não precisar estar fazendo, ou a menos, né? Se ela se enquadra, assim, ou não. Indicação do encarregado já passa a ser uma parte facultativa para ela. O prazo dela para responder todos os questionamentos, tanto do titular quanto da autoridade, já passa a ser em dobro. Então, o que é trazido de 15 dias passam a ser 30, o que é imediatamente passa a ser 15 dias, e assim sucessivamente. Então, nós temos um prazo maior para a estruturação. Esse é um ponto. Esse é o segundo ponto. Outro ponto também, a questão de flexibilizações na hora da autoridade vir fazer alguma fiscalização. Então, ela vai olhar com os olhos mais ponderados, digamos, nesse sentido. Ela não vai vir com ferro e fogo. Então, vamos mais devagar para ver, porque são menores, então não vai exigir muitas das coisas. Então, as medidas de segurança acabam não sendo medidas avassaladoras que uma instituição deveria ter, mas se ela já tem um antivírus bom, básico, não precisa ser o top das galáxias, mas ela consegue ter um antivírus, ela tem uma política de governança interna, de uma política de segurança interna, ela tem algumas métricas em relação já utilizada internamente. Então, ela fez o registro, então acaba utilizando isso como benefício. Os mapeamentos internos também seriam flexibilizados? Sim. Tá. Seriam de maneira mais simples. Tanto que na próprio regulamento, a autoridade ela menciona que vai disponibilizar um modelo de registro de atividades, mas ela não disponibilizou ainda, mas ainda assim ela vai utilizar uma forma mais simplificada para esse registro ser utilizado. Então, não vai ser, né? Então, pelo menos o fluxo básico, que é qual é o tratamento, qual é a finalidade, qual é o tipo de dado, pelo menos isso tem que ter. Então, isso também é considerado. Então, e fora que, né, além de tudo, todas essas questões, toda essa estrutura acaba sendo de uma maneira mais amena, né? Não tão grosseira, não tão ansiosa em relação ao tratamento de dados, olhando pelos olhos da autoridade. Ou seja, deve ter muita startup que de fato não está enquadrada, mas poderia estar e ter uma vida bem mais sossegada, né? Entendi. Com certeza. Mas ainda assim, ela tem que olhar para os direitos dos titulares, vai ter que olhar para os princípios, vai ter que olhar para as bases legais. Então, por mais que tenha que fazer, vai ter que fazer o mínimo. Então, acho que para o resumo é que a autoridade olhou para esses tipos de empresa, falou: olha, o mínimo que você precisa é isso aqui. Do restante, eu vou olhar com outros olhos. Né? Então, sabe quando você cuida de um bebezinho, você cuida dele, né? Quando você chega num adulto, você já quer meter a porrada, vamos pensar desse jeito, né? Então, as proporções são as mesmas. Então, a autoridade ela vai mais com cautela para o pequeno. Eu lido muito com startup, né? Eu sou mais da área de patentes, né? Então, assim, você vê que os caras vão fazendo nem aí, entendeu? Quanto mais informações tiverem, quanto mais, né? Mas aí, Rodolfo, eu te falo que não é só da questão da startup, tá? Eu falo que ainda nós estamos num contexto cultural. Por quê? Porque antigamente sempre foi assim. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais informação eu tenho, melhor para a minha instituição. Agora não. Agora é quanto menos, melhor. Quanto menos informação eu tenho, quanto mínimo necessário para eu atingir a determinada finalidade, é melhor para mim. Por quê?
porque me diminui meu risco de dano em relação ao titular, então a minha responsabilidade acaba sendo menor, diminui a minha necessidade de tratar dados desnecessários menor, porque se eu não preciso dessa informação, por que eu vou ter que guardar ela? Por que eu vou ter que tratar ela? Por que eu vou ter que dispensar esforços para esse tipo de informação se ele é desnecessário? Então, a mudança de cultura não é só em relação à startup, é em relação às empresas como um todo. Eu falo por mim, como advogada, de experiência profissional, atuo para determinados tipos de instituições financeiras, que para isso a gente tentou de entrar num contexto tipo assim, olha, a gente, quanto menos é mais. Eu sei que para o banco muita informação é boa, mas olhando para o lado, quando isso tiver um vazamento, quando isso tiver um questionamento da própria autoridade, será que isso não pode reverter contra você? Então, essa cultura, eu acho que, no meu ponto de vista, modesta parte, que vai demorar um pouco para as coisas se equilibrarem, porque isso é cultural de todo mundo querer tudo mais. É igual criança que vai na festa, quer catar todos os docinhos, mas não vai comer, entendeu? Vai catar tudo e não vai comer, vai deixar Vai no ter dia que ter seguinte, vai estragar. vai ter que ter muita autuação ainda, muita multa, né? Para chegar E nesse que eu patamar acho que isso aí. não vai acontecer esse ano, tá? Com toda a cautela. Nós estamos falando de ano político, ano eleitoral, a autoridade está, né, ainda muito nova, muito jovem. Então, algumas coisas sim, outras coisas eu acho que ela ainda vai com bastante cautela para poder passar esse ano. Entendi. Alguém mais tem dúvida? Renata. Eu chamo a Renata. O Pedro sai. O Pedro não chegou. O Pedro chegou? Eu não sei, eu falei com ele. Então, com relação a essa parte de penalidade, a gente ainda tem aí uma estrada, né, Larissa? Porque não vai ser tão simples assim, essa dositometria que eles querem aplicar. Acho que não vai ser simplória. O objetivo principal, pelo menos em todas as oportunidades que a gente teve de estar com a NPD, o objetivo é realmente educativo. Então, Rodolfo, assim, mais do que pensar que seria uma... qual vai ser o tamanho da multa? É pensar como eu vou fazer para responder rápido, para dar as informações que são relevantes e para tomar alguma providência. Eu sempre falo isso, porque, assim, por mais que você faça tudo direitinho, não vai estar 100% seguro. Desculpa, não vai estar 100% seguro, mas não vai estar, não, você precisa estar apto a responder prontamente. Esse eu acho que é o nosso objetivo, né? Lógico, dar todos os instrumentos para deixar o mais seguro possível, mas principalmente estar preparado para a resposta ágil, rápida, porque eles não estão preocupados em aplicar muita multa, sabe? Eles estão preocupados em, de fato, moralizar e fazer cumprir da melhor forma possível a legislação. Alguém tem mais alguma pergunta? Comentário? Nossa, mãe. Ele chegou do reformatório, acho que tem que voltar, gente. Eu também tenho um, mas o meu é bem grandão, tu tem que ficar lá no fundo, que senão... Ele chegou agora e tá assanhadíssimo. Larissa, super obrigada, viu, por você vir aqui dividir com a gente. A questão dos agentes de pequeno porte, como você bem disse no início, é muito importante, porque a gente mora num país, né, exerce a nossa profissão num país em que a gente tem um número surreal de empresas nessa condição, então é um filão mesmo de oportunidade para aplicação e para exercício da nossa profissão. Então, te agradeço muito em dividir com a gente, e a ABPI e o SEDUC estão à sua disposição, viu? Quando você quiser. Obrigada, Renata, obrigada, pessoal. Eu agradeço imensamente, primeiro, pelo convite, pela oportunidade, por estar aqui. Vocês estão muito simpáticos, eu gosto de aula mais interativa, então eu tento trazer de uma maneira mais interativa, para que vocês tiverem dúvida no decorrer, né, na atuação como um todo,
no dia a dia, eu me coloco super à disposição, então, assim, não sou uma pessoa vaidosa que não compartilha informação para ajudar, eu acho que não, eu acho que compartilhar informação ajuda. Ai, que nenê gostoso, eu adoro criança, desculpa. Oi, linda, tudo bem? Agradeço imensamente ao ABPI, ao SEDUC, pela oportunidade, estou sempre à disposição que eu puder ajudar e compartilhar, então podem sempre contar comigo. Pessoal, muito obrigada. Bom término de curso, que eu acho que a reta é final agora, né, Renata? Reta final, quarta-feira a gente tem o encerramento, não percam, porque vai ser muito legal. Você também está convidada, Larissa, vou te mandar o link de acesso. Se você puder, obrigada. vai ser um prazer. Combinado. Se eu puder, dependendo do horário, eu vou fazer de tudo para estar junto com vocês com o maior prazer. Boa semana para vocês, aproveitem, bom término de curso, um prazer conhecer vocês todos. Todo nosso. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Tchau.